Olá, meus amigos do YouTube, amigos da Missão Evangélica aqui de Pomerode. Nós temos a grata satisfação de mais uma vez compartilhar o nosso estudo bíblico. Eu confesso que gostaria de ver mais gente acessando essa programação. Por quê? Porque estudar a Bíblia ou participar, ouvir um estudo bíblico é algo diferente. Ele talvez tenha até essa coisa de monótono um pouco, ou pelo menos aparentemente monótono, mas o aprendizado que a gente vai pegando dali, eu diria assim, não tem dinheiro que paga. Hoje nós estamos então com o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e para começo de conversa eu quero dizer assim que é muito provável que esse aqui seja um dos textos mais conhecidos de todo o Novo Testamento. É possível que seja um dos textos que mais vezes é lido durante a vida de alguém, também contando os textos que tratam do nascimento de Jesus. E com base nisso daqui a gente confirma inclusive aquilo que a gente lê no capítulo 1 e no verso 3 de Lucas. Eu já voltei a esse texto outras vezes, quando Lucas diz que o material que ele deixou com a gente, esse texto que ele deixou para a gente, ele é fruto de um trabalho de pesquisa. Não que os outros autores, o Mateus, o Marcos e o João, não tivessem também feito algum tipo de pesquisa e tal. Mas o que o Lucas faz, digamos assim, é mais aprofundado. Então, quando a gente lê esse relato de Lucas 2, somente o Lucas tem tantos detalhes, ou traz tantos detalhes acerca do nascimento de Jesus. E pelo fato de que esse texto é tão conhecido, tem, digamos assim, um pequeno risco. E o risco é o seguinte: quando a gente está habituado a algo, a gente corre o risco de ver aquilo superficialmente. Em qualquer coisa da vida, isso é quase que regra. Então, se esse texto ele é muito conhecido, e de fato nós corremos o risco de olhar para esse texto pensando que a gente já conhece ele, pensando que a gente já ouviu tudo que ele poderia nos dizer. A gente corre o risco de se iludir pensando que esse texto nada mais tem a dizer para mim. Talvez eu não vou acrescentar nada de novo na sua vida nesse estudo, não sei, eu espero que eu consiga fazer isso, mas eu quero pedir que você silencie e que você empreste o teu ouvido e o teu coração para essa palavra e deixe Deus falar com você, tá bem? Nós vamos lá então, verso por verso, Lucas 2, de 1 até o 24, eu já mencionei isso na semana passada. Nós teremos então a partir de agora textos mais longos, tá ok? Então eu leio os versos 1, 2 e 3 de Lucas 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Esses 3 versos que nós temos aqui, eles se ocupam em situar os acontecimentos bíblicos dentro da história daqueles dias. É basicamente só o Lucas que faz isso. Ele pega o agir de Jesus, o agir de Deus. Jesus estava nascendo naquele contexto, né? Mas ele pega o agir de Deus na história e situa isso dentro da cronologia, dentro dos fatos do Império Romano. E ele diz aqui, posicionando então esse ocorrido do nascimento de Jesus nos dias do César Augusto. César Augusto era o imperador de Roma, do grande Império Romano. Roma que tinha dominado todo mundo da época, todo mundo civilizado da época. Este homem, o César Augusto, originalmente tinha o nome de Caio Otávio, e depois, por várias circunstâncias que eu penso que não são assim tão relevantes aqui nesse momento,
ele passou a se chamar César Augusto. Ele foi imperador em Roma desde o ano 27 antes de Cristo ainda, até o ano 14 depois de Cristo. O que me chama a atenção quando a Bíblia faz essa conexão da história bíblica do agir de Deus com a história geral, como Deus costura, por assim dizer, essas duas histórias juntas. O que a gente percebe assim é que a ação de Deus na vida da gente e no mundo ao redor da gente, isso não acontece num outro lugar, numa outra dimensão. A nossa história enquanto cristãos, ela está inserida na história. Nós não cremos em fantasias ou em contos da carrochinha ou em historinhas que a gente não tem como comprovar na história. Pelo contrário, o agir de Deus está inserido na história, e eu penso que isso da legitimidade, da confiabilidade, da segurança de nós sabermos que a ação de Deus, ela tem chão firme debaixo dos pés. Isso é muito interessante a gente observar. O César Augusto, sem ele se dar conta disso, e suponho que ele sabia pouca coisa até sobre Israel, sobre o nascimento do Messias. Ele estava lá em Roma, e o que é que significava o pequeno país de Israel para o imperador lá em Roma, a mais de 2.000 quilômetros de distância, né? Então, mas sem se dar conta, sem saber, o César Augusto está cumprindo ou fazendo cumprir as profecias da Bíblia. Se você quiser conferir isso, você pode abrir na sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Miqueias, e lá no versículo 2, você vai ler que Belém é o lugar que a Bíblia previu 5 ou 6 séculos antes de Jesus nascer, que ele iria nascer ali em Belém. O profeta Miqueias, ele profetizou que a vinda do Messias começaria ou nasceria, ele iria nascer em Belém. E o que faz o nosso imperador, ou imperador César Augusto? Ele não sabe dessa profecia. Se ele sabe alguma coisa de Israel, de Jerusalém, isso não tinha nada a ver com essa profecia. Mas naquele contexto, quando Maria estava no final da sua gestação, esse homem baixa um decreto, e esse decreto faz com que as pessoas devam ir se alistar, se registrar lá onde eles tiveram a sua origem, os seus familiares. Eles teriam que se cadastrar de novo na sua cidade de origem, na sua terra de origem. E aí dá para imaginar do quanto deu de corre-corre esta situação. Esses decretos, eles tinham a intenção de verificar quantas pessoas tem, naturalmente, e por detrás disso a intenção eram os impostos. Por quê? Porque o império queria e precisava daquele dinheiro, então o decreto visava arrecadar mais e ver se não tinha alguma brecha aí que estava vazando dinheiro, por assim dizer. E uma outra intenção dos decretos era ainda também conhecer a força militar masculina ou conhecer a força de jovens que podiam formar o exército romano. Então, basicamente, esses dois elementos estavam ali por detrás. Agora, tem um detalhe aqui muito interessante. De onde partiu o decreto? Naturalmente, você vai dizer de Roma, e eu vou ter que dizer sim, o decreto partiu de Roma. Agora, lembra que há pouco eu mencionei Miqueias capítulo 5, o verso 2? Pois bem, o decreto sim foi selado, foi pronunciado, foi escrito, sei lá como, em Roma. Mas séculos antes, lá na escrivaninha de Deus, lá no céu, esse decreto saiu da mente de Deus.
Deus já tinha traçado detalhes para que o Messias, o seu filho, o Senhor Jesus, nascesse em Belém. Séculos depois, Deus move a vida sem que ele saiba de César Augusto. Ele baixa um decreto. O José e a Maria, eles precisam sair de Nazaré, onde eles moravam. Eles precisam caminhar cerca de 120, 130 quilômetros até chegar em Belém. Belém era a terra natural de José. E ele precisava ir lá para cumprir a lei do decreto, para cumprir as exigências de Roma. Interessante. Deus coloca o grande império romano em movimento por causa de um detalhe numa cidadezinha ou numa vila insignificante, lá no cantinho do mundo, na Palestina. Então, como a Bíblia costura isso me impressiona, isso me fascina. Como a Bíblia costura a história de Deus com a história universal, e como a Bíblia coloca esse detalhe de que o César Augusto baixa um decreto, mas esse decreto na agenda de Deus não era nenhuma novidade, aquilo já estava, por assim dizer, traçado na agenda divina. Vamos um passinho adiante ainda, versos 4 e 5, diz então: José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, já falei há pouco, cerca de 120 quilômetros, porque pertencia à linhagem de Davi. Davi tinha sido rei em Israel, Davi era exatamente de Belém. Ele foi alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Então, como eu já adiantei há pouco, José e Maria, eles fazem essa viagem e eles precisam ir a Belém para cumprir a exigência imperial. Agora tem um outro detalhe bem interessante. Belém, o nome dessa pequena vila, cidade, que estava bem próxima de Jerusalém, o nome dessa cidadezinha ou vila é Casa do Pão. E olha que coincidência, alguém diria, né? Mas não é coincidência. Na Casa do Pão nasceu aquele que logo mais tarde se intitularia, o Senhor Jesus, se intitularia o Pão da Vida. Eu penso que isso não é coincidência, eu penso que isso não é um acidente de percurso no conduzir da história, mas é sim Jesus, ele é o pão da vida, ele é aquele que alimenta a nossa vida de todas as formas. E ali, na Casa do Pão, nasce o pão do céu, nasce o pão da vida. Um outro detalhe bem importante a gente observar é que Maria e José, eles cumprem as exigências do império. E Maria e José, especialmente Maria, ela está carregando no seu ventre o Rei do Universo, o Senhor Jesus, naturalmente em criança. Mas nem por isso, nem por estar grávida do Filho de Deus, nem por estar carregando no seu ventre o Rei do Universo, nem por isso a Maria tem alguma coisa facilitada de ir de Nazaré para Belém. Ela tem que cumprir as exigências do império, ela tem que fazer aquela caminhada, talvez no lombo de um burro, mas ela passa por todo o processo muito natural, certamente sofrimento de viagem, percalços de viagem, o tempo que isso tudo demorou nós não sabemos, mas não é o mais interessante. Mas o detalhe é que fica por conta disso. Também na vida de quem leva Deus a sério e vive com Deus. As coisas normais da vida, elas não são diferentes do que as outras pessoas precisam enfrentar. A diferença é aquilo que está dentro da gente enquanto confiança que vai além dessa vida, exatamente em Deus e no Senhor Jesus. Versos 6 e 7 ainda, aí ele lembra que enquanto eles estavam ali naqueles dias em Belém para fazer o que o império mandava, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Esse primogênito dá a entender que ela teve outros filhos depois, esse era o primeiro, o primogênito.
envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para Jesus na hospedaria. Esse aqui é um dos textos mais enigmáticos, talvez, de toda a Bíblia. Um dos, não é o mais, não estou afirmando isso. Aqui acontece um dos paradoxos que a gente tem dificuldade de entender com a nossa cabeça. O Filho de Deus, que estava no ventre de Maria, ele foi tratado como indigente. O final do verso 7 diz que Maria e José não encontraram um abrigo digno em nenhuma das hospedarias da cidade ou da pequena vila. Falamos há pouco, era um recenseamento, e aquele recenseamento colocou o império em movimento. Então era gente indo e gente vindo. Imagino que as estradas estavam abarrotadas de gente, as cidades, as vilas, de qualquer forma também. Mas ali estava chegando em Belém uma pessoa muito especial, que era Maria, e ela trazia em si o Rei do Universo. E esse Senhor estava sem um lugar para ele. E eles acabam indo para onde? Eles acabam indo para uma gruta estábulo. E ali Jesus, eu não tenho dificuldade de dizer e de entender isso, ele viveu nas suas primeiras horas, nos seus primeiros dias, como um sem-teto, como um indigente, como alguém que estava na margem, na marginalidade. O Filho de Deus, o Filho do dono do mundo, não tinha um mínimo de dignidade no instante em que colocou os pés aqui nesse mundo. Isso é um paradoxo assim que custa a gente processar essa informação. Jesus foi desprezado já antes de nascer, através de sua mãe. Por isso o evangelista João, ele diz no capítulo 1, no verso 11, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso desde o seu nascimento. E a gente sabe que isto foi assim até na hora da cruz. A quantidade de pessoas que se aproveitou de Jesus, que se impressionou com Jesus e de Jesus e tal, ela foi grande, mas os que permaneceram até o final foram poucos. A quantidade de pessoas hoje que sabem de Jesus, que têm uma noção de Jesus, mas no seu coração há desprezo para com ele. Esse número também é muito grande, infelizmente. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, é o que diz a Bíblia. E esse tema de que Jesus é desprezado, eu quero dizer assim para você, meu amigo, que a gente não deve passar assim correndo por cima dele. A pergunta que a gente precisa fazer aqui diante desse fato é: se Jesus tem lugar na sua e na minha vida, se Jesus tem lugar nos nossos relacionamentos, se Jesus tem lugar e prioridade no nosso estilo de vida. É muito fácil olhar para essa história e achar que foi muito ruim, e de fato foi, que Jesus teve de nascer numa gruta estábulo, e o seu bercinho foi um coxo, onde os animais comiam. É fácil de olhar para isso e criticar as pessoas daqueles dias e fazer disso assim quase que um drama. Mas a gente tem que entender que também é fácil hoje de a gente não dar lugar para Jesus. É simples hoje de a gente colocar outras coisas na frente de Jesus. É simples hoje de não dar a prioridade para Jesus. A gente não nega Ele, mas a gente também não dá o lugar central da nossa vida para Ele. E isso vai muito na direção daquilo ali. A pergunta também é mais intensa ainda: se Jesus tem lugar nas nossas igrejas. Talvez alguém vai se assustar de eu dizer isso. Eu digo isso com naturalidade porque
Eu sei de muitas igrejas que o que mais tem vez e voz ali dentro são os documentos normativos, são as leis e os documentos e os estatutos dessas igrejas. E Jesus, muitas vezes, tenho visto isso, fica de fora. A tradição da igreja, às vezes, não tem lugar para Jesus também. Então, essa pergunta a gente não pode passar correndo por cima dela como se a gente tivesse tudo em ordem com relação a esse tema. A partir do verso 8, tem aquilo que eu diria assim, uma mudança de cenário. Havia pastores que estavam nos campos próximos, ali de Belém, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram atemorizados. Então, o cenário agora sai da gruta, daquela gruta estábulo, e vai para o campo aberto. Lá no campo aberto estavam pastores. Alguns intérpretes bíblicos dizem que esses pastores de ovelhas, eles cuidavam de ovelhas que seriam em algum momento posterior usadas nos sacrifícios ali no templo, perto, no templo em Jerusalém. Pode ser que isso é verdade, né, porque a quantidade de animais que eram sacrificadas era muito grande. Havia todo tipo de sacrifício, todo tipo de ritual ali. Mas eu quero me dedicar um pouquinho agora, gastar alguns segundos aí para falar um pouquinho sobre os pastores. Quem eram esses pastores? A gente não pode confundir com os pastores de nosso tempo, com os sacerdotes do nosso tempo, chamados assim de pastores. Eram pastores de ovelhas, e se não tivéssemos algum tipo de dicionário ou de literatura que nos explicasse, a gente não saberia isso. Os pastores eram pessoas absolutamente desprezadas naquele tempo. O depoimento de um pastor num tribunal, ele não valia, não era válido. Um pastor nunca poderia servir de testemunha de algo, porque a sua palavra não valia coisa nenhuma. Eles não tinham espaço na sociedade, eles estavam relegados a viver no meio das suas ovelhas, no meio dos seus bichos. Esse era o mundinho deles. A sociedade normal não dava espaço para eles, e uma das razões era porque eles tinham que cuidar das ovelhas e não podiam participar da vida religiosa regular. E por isso acabou ficando essa pecha contra eles, e eles eram absolutamente desprezados. Agora pensa comigo, para quem o anjo de Deus vai de primeira mão dizer que Jesus nasceu? Para esses desprezados pastores. Os anjos, ou o anjo não foi no palácio do imperador César Augusto, nem também no palácio de Pôncio Pilatos, que era o governador naqueles dias por ali. O anjo também não vai lá no templo em Jerusalém. O anjo vai para o campo, lá para fora, onde tem pessoas desprezadas, onde tem pessoas de quem ninguém gosta. E também para eles acontece aquilo que já tinha acontecido com Zacarias e com Maria, de que eles ficaram aterrorizados, eles ficaram temerosos. Aquela cena, aquele cenário de um anjo descendo onde eles estavam não era comum, e naturalmente eles se apavoram. Já falamos sobre isso em outros estudos. Isso é algo sadio quando isso acontece, porque a grandeza de Deus, ela não faz parte da nossa da regularidade, da rotina da nossa vida. E o dia que a grandeza de Deus não nos impressionar e não meter algum tipo de temor na gente, alguma coisa não está bem com a gente, permanece a diferença, mesmo que somos filhos de Deus, permanece uma diferença entre Deus e nós. Ele é Deus, nós não somos. Então, essa postura dos pastores de ficarem temerosos é plenamente normal. Então o anjo diz para eles que aquilo tudo não era motivo de medo, muito pelo contrário. O anjo traz para eles o evangelho. O que o anjo está dizendo?
Eu trago para vocês o Evangelho, ou seja, isso significa uma boa mensagem, uma mensagem de alegria. E qual era essa mensagem? Essa mensagem, Jesus nasceu. Nasceu o prometido Messias, nasceu aquele que Deus tinha prometido que iria nascer lá em Isaías, lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, enfim, esse dia chegou. E por isso o anjo diz, essa boa nova é uma boa nova de grande alegria, nasceu o Salvador. O Salvador significa aquele que tira alguém de onde a pessoa não consegue sair sozinha. Aqueles pastores indignos, aqueles pastores de quem ninguém dava atenção para eles. Aqueles foram os primeiros a receber a maior notícia que esse mundo já viu. A maior notícia não foi o ser humano ter ido à lua, como dizem que aconteceu. Mas a maior notícia foi Deus ter vindo à terra. E isso aconteceu, a Bíblia testemunha isso. E pastores enjeitados, pessoas desprezadas, foram os primeiros que pegaram essa informação. Eles têm a informação quentinha em suas mãos. Vamos dar um passinho adiante ainda. A partir dali, então, diz nos versos 13 e 14, que além daquele anjo, veio então agora uma multidão de anjos que cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Deus concede o seu favor, Deus concede a sua graça. Então não apenas um anjo agora, mas aquele momento nobre, aquele momento divino foi selado, foi fechado com uma multidão de anjos. O que a gente vê aqui é que os céus participam daquele momento nobre ali na terra, ali nas cercanias de Belém. O Salvador nasceu, esse projeto que nasceu no céu, se desenvolveu no coração de Deus e agora ele toma forma ali naquela gruta que serviu como maternidade para nascer o Filho de Deus. Enfim, vamos dar um passinho adiante ainda, verso 15, diz então que quando os anjos deixam os pastores, ou deixaram os pastores, eles foram para os céus. E os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Para nós parece algo rotina, de que quando a gente recebe uma boa notícia, a gente tenta compartilhar ela, mas não era normal naquele contexto. Por quê? Lembra que eu falei há pouco que o depoimento, o testemunho de um pastor não era válido diante de um tribunal ou diante de qualquer situação? Lembra que nós falamos de que os pastores eram pessoas desprezadas? Eles não entravam nas cidades a princípio, eles viviam no campo, eles tinham, era uma separação assim muito séria. E eles eram tão desprezados que eles não tinham coragem de se infiltrar numa cidade, de entrar numa cidade e fazer ali as suas coisas que precisassem eventualmente fazer. Eles tinham, de fato, uma vida à parte lá no campo. Mas quando eles recebem essa notícia do nascimento de Jesus, eles não perguntam por nada daquilo que historicamente estava acontecendo com eles há muito tempo, já de serem assim tão desprezados. Eles não perguntam se as pessoas vão ou não acreditar neles. Eles simplesmente vão lá conferir de perto aquilo que estava acontecendo. Eles não podem não falar aquilo, ou seja, eles precisam contar aquilo adiante. E aqui nós temos um impulso para a nossa vida, para a nossa experiência com Jesus. Quem tem alguma relação com Jesus, quem tem alguma experiência com Jesus, não pode ficar com isso para si. Ele tem que se botar na estrada, ele tem que publicar esse negócio. Aqui nós temos um grande indicativo de que sobre nós cristãos, sobre nós pesa uma responsabilidade que o apóstolo Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu quero
ir aí já para os finalmentes. A partir do verso 21, diz então que, completando seus 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Então, a gente tem essa informação, já falamos esse dia sobre a circuncisão também do pequeno João Batista. Agora, Jesus, que se menciona isso, era todo um ritual que os judeus precisavam fazer. Isto acontece quando Jesus tinha 8 dias de vida. Então, eles ainda estavam ali na região de Jerusalém. Jesus, então, é levado ao templo, ali ele é apresentado. No verso 22 diz que, completando o seu tempo da purificação deles, isso aqui se refere exclusivamente a Maria. Isto era parte da lei do Antigo Testamento, que dizia que a mulher que coloca um filho no mundo, a mulher que passou pelo parto, ela precisa ficar 40 dias ou 33 dias depois da apresentação ou da circuncisão do seu filho, quando fosse menino. Ela então deveria ficar mais 33 dias, por assim dizer, em isolamento, e depois então ela ia ao templo, fazia um sacrifício e por assim dizer, então ela voltava à normalidade de sua vida depois disso daí. Você pode conferir 2 textos do Antigo Testamento que explicam isso. Um deles é Levítico 12, verso 6 em diante, e outro é Êxodo 13, verso 1 e seguintes. Então, esses 2 textos apontam para esse fato de que a Maria também fez agora, ou eles dão legitimidade para esse comportamento da Maria de esperar esses 40 dias para então fazer aquilo que mandava, como é que diz ali, né, como está escrito na lei do Senhor. E esses 2 textos, tem outros, mas Êxodo 13, 1 em diante, e Levítico 12, 6 e seguintes. E o que a gente descobre aqui ainda é que o sacrifício que eles fazem está no verso 24, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Era o sacrifício de gente pobre, de gente muito pobre. Então, eles não tinham condições de sacrificar uma ovelha por aquele ou naquele ritual, mas sim 2 pombinhas, era tudo que eles podiam fazer. E aqui tem mais algo muito interessante. O Filho de Deus, o Filho do dono do mundo, ele nasce não apenas em extrema pobreza, no sentido de nascer num estábulo ou numa gruta estábulo, mas ele nasce de pais absolutamente pobres. Pessoas que nem para fazer um sacrifício tinham condições de fazer algo melhor do que 2 pequenas pombinhas. Quem olhasse para Jesus, quem olhasse para aquela situação, certamente não iria dizer que ali estava o Filho de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Deus olha para o coração. É por isso que a Bíblia diz que Deus não se impressiona com aquilo que nós nos impressionamos, que são as aparências. Eu queria que você pensasse nisso um pouquinho, e com isso eu estou terminando o estudo, e estou colocando aí 2 ou 3 assuntos para a gente remoer. Um deles é esse. Deus não está preocupado com aquilo que pessoas têm ou podem vir a ter. Quantas e quantas são as passagens da Bíblia que dizem que Deus frustra os planos dos grandes, dos poderosos? Quantas são as vezes em que com nada Deus fez tudo? Quantos são os milagres que contam o que Jesus fez? De poucos pães e poucos peixes ele alimentou multidões, mas quem olhasse para ele, como a gente diz num linguajar popular, não daria um vintém furado. Esse é um assunto para a gente remoer. Um outro assunto é Deus mexendo na história. Para mim sempre é muito marcante, é impressionante isso, como Deus movimentou todo o Império Romano para fazer cumprir as suas profecias. Eu digo isso também olhando para esse nosso tempo de pandemia no qual a gente está. Queridos, a Bíblia fala muito, mas muito claramente mesmo,
que Deus um dia vai mexer significativamente na história, mais uma vez. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar uma segunda vez. Eu sei que o texto de hoje não fala da volta, fala do nascimento dele. Mas eu quero olhar para esse assunto enquanto eu menciono isso de que Deus está mexendo na história. Aquilo que acontece à nossa volta, aquilo que acontece no nosso mundinho aqui, na nossa região, ou no contexto macro, aí no globo terrestre, Deus está a par disso. Deus sabe do que se passa. E a história, ela não surpreende Deus, porque Deus é o dono dela. Entendamos isso. Pensa nisso um pouquinho e, querido, pensa em colocar a tua vida em sintonia com o Deus da história por meio de Jesus. E um último detalhe. Deus se revelando para aqueles que a sociedade entendia que eram os indignos. Aqui precisam cair as barreiras do preconceito que a gente às vezes levanta bem alto. Às vezes nós olhamos com desdém para pessoas e situações e algumas vezes a gente dá com a cara na parede porque a gente percebe que fez lambança, fez bobagem, outras vezes não, mas é muito importante que a gente reconheça isso. De que Deus se revelou, não essa a única vez, tantas vezes Deus se revelou para pessoas indignas. O Antigo Testamento já conta histórias assim, onde Deus se fez valer, inclusive, de pessoas de má fama, de má índole. Por exemplo, em Juízes 2, a história da Raabe, uma prostituta. Deus fez a sua história com ela também. Ou seja, Deus não precisa da nossa piedade religiosa para fazer a sua história. Aliás, falando nisso, e com isso eu termino, a nossa piedade religiosa às vezes nos atrapalha. Sabe por quê? Porque a gente às vezes pensa que a gente é grande coisa, a gente às vezes pensa que a gente tem um sobrenome, que a gente tem um histórico, que a nossa família tem um histórico na igreja, que a gente tem um histórico de ações e de atitudes e de comportamento e de engajamento religioso. Às vezes a gente pensa isso e pensa que Deus está muito interessado ou preocupado com isso. Talvez não está. A história dos pastores mostra isso. Aqueles que a religião e a sociedade da época não queria ver nem pintados, pois foi para esses que o anjo anunciou de primeira mão o nascimento de Jesus. A gente tem muito que aprender olhando para a palavra e por isso é tão importante que a gente tenha esse tempo de estudo bíblico. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você.